Foi as duas câmeras? Foi só? Então, beleza, eu tenho que bater palminha, né? Eu falo olhando pra você, né? É. Melhor. Então, a entrevista agora com o Lugar. Aqui. Ô, pera. Sobre isso. Então, basicamente, essa é a minha... O som de fora tá pegando pra caramba. Tá muito agora? A câmera foi. Já foi. Você tem direito a 3 perguntas. 3 só? Lógico. Eu serei a claquete. Eu penso que teatro documentário é fazer teatro épico a quinta essência, assim. Foi em 2006 que eu conheci o Soler, que é o diretor artístico do grupo. E ele me apresentou, né? Como que a gente faz teatro a partir da memória dos outros, ou de a memória de algo, ou a partir de um fato histórico, ou a partir de, enfim, um livro que traz a memória de algo. E aí, Descontinuidade, porque realmente quebra a ideia do documentário como verdade, os pontos de vista, quer dizer, é uma construção. Né, se a companhia teatro documentário pensa em um documentário cênico e um documento, ele é o mote para uma criação artística, eu estou olhando para algo e esse algo ele pode dizer muitas coisas. E aí a gente dá o nosso ponto de vista sobre os pontos de vista, né? Então, antes de ser de ficção, de ser de realidade, de ser um ponto de vista sobre realidades diferentes, o grupo tem como preceito proporcionar experiências. É que é um trabalho em cima de um ponto de vista, sobre alguma coisa, sobre a vida, né? Um olhar. Então, essa para mim é a síntese. A gente documenta, né? Então, a gente tá falando da vida ou da história de alguém ou de alguma coisa, mas a gente não tá só informando isso. Passa por um olhar, né? Um olhar criativo, um olhar poético, um olhar reflexivo, enfim, um olhar do artista, e isso é transformado em cena, né? Transformado enfim, na obra em si. Então a gente percebeu que era muito interessante a gente pleitear a lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. Isso é um marco na história do teatro documentário. Isso detona um primeiro projeto nosso que se chama Como se pode brotar poesia na casa da gente. Os grupos que a gente está travando relação agora é o Sobrevento, na Zona Leste de São Paulo, o Refinaria Teatral, na Zona Norte, e existem mais 2 grupos. Eu acho que é muito legal isso, assim, é uma coisa nossa, assim, de o processo vai dizendo pra gente o que a gente tem que fazer, assim. Eu não sei os desdobramentos que isso vai ter para cada pessoa, mas a gente pensa em contemplar como um todo a base do que nos levou a fazer isso. Não dá pra dizer, olha, vai ser assim, 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 assim. A gente sabe o que a gente quer. O que a gente quer é documentar uma história, apresentar uma narrativa. Essa narrativa vai passar por vários lugares de São Paulo. E desses lugares de São Paulo a gente quer mostrar, não demonstrar, mas apresentar talvez uma reflexão sobre como essa história se casa com tantas outras histórias de problemas latentes que estão aí, que a gente passa por eles e nem olha. Bom, os grupos parceiros, a gente começou a travar essa relação de uma maneira mais eficaz em 2010. No nosso primeiro projeto a gente conheceu a Francisca, que era uma moradora lá da Zona Leste. E ela contou essa história pra gente, a história do João e dela, e que mexeu muito com a gente. E aí,
a gente foi investigar esse lugar. Mas também como ela cria as relações com o entorno. Porque a gente quer fazer uma ação por conta que tem a ver com parte da vida da documentada, que é a Francisca. E a gente chega lá e, ao acaso, não que a gente não soubesse que tinha, mas não era o foco de investigação, a gente encontra zilhões de prostitutas. E aí na conversa que a gente teve com elas, a gente começou a perceber que elas também, de alguma maneira, naquele espaço, eram tidas como mortas. Então as pessoas passavam por elas, os que não são clientes, e não olhavam para elas. A gente percebia isso, que é como se elas não existissem aí. Elas existem para os clientes. E a gente começou a se perguntar, mas por quê? Deixando toda a questão judaico-cristã, da prostituição, mas será que as pessoas que estão lá embaixo tomando trem, elas também não se prostituem? Quem vende o corpo, vem comigo. Vem comigo. Quem vende o corpo, vem comigo. Vem comigo. Quem vende o corpo, vem comigo. O que você acha que eu vou propor? A proposta da Carol é que existam figuras dentro da intervenção que estranhem as prostitutas, que acham tudo muito estranho naquele lugar e que essas figuras que estranham propõem justamente essa identificação com as pessoas que estão lá. Porque eu acho que a ANANSA está propondo que a gente se coloque como mortos-vivos no meio da multidão, para que eles possam ter esse espelho, né, deles mesmos, assim. E a ANAT está propondo que... Falou, eu acho que tem alguma coisa a ver com a gente embaixo e alguma coisa acontecendo lá em cima e algumas pessoas apontando lá para que a plateia veja algo que está acontecendo lá em cima. Eu acho que você vai propor uma cena, um casamento de prostitutas com a gente, coletivo, uma procissão de prostitutas, mas assim, com muita maquiagem, muito brilho, assim, sabe? Com muita luz. Você tá falando isso de propósito só porque tem câmera? Não! Oh, que maquiagem e luz é minha cara! Não, porque... Eu consigo ver camisinha no seu saco, coisas no seu saco. Eu consigo ver uma barra de ferro mesmo. E o Márcio tá no esquema vem com a tia, que a tia tem bala. A tia quer te levar pro cantinho sensacional. Você vai ter. É uma puta daquelas que tá lá em cima. Que... Qual que seria a proposta dele? Era... A proposta. Então, mas. A proposta dele é que. Porque assim, as putas elas convidam, os clientes eles vão. Mas quem não é cliente também é convidado. Então, talvez é um modo despojado de se convidar para ver várias coisas. O que seria a gente falar sobre isto? O que seria a gente falar sobre esse estado que tem nas grandes cidades da prostituição de todos os indivíduos, que vende o seu corpo, não apenas no sentido sexual, mas sua força de trabalho, para fazer algo que não necessariamente te dá prazer ou te dá um prazer momentâneo por causa de dinheiro. Ao mesmo tempo, não sendo um discurso babaca de também somos prostitutas. Não, é nessa relação de venda de corpos. E aí a gente pensou, então vamos preparar algo que tenha esse sentido. Vocês estão vendo o preconceito? Tá onde? Vocês estão vendo? Todo mundo olha com preconceito porque pensa que vende o corpo, é só prostituição. E não é, todo mundo vende seu tempo. Vende no trabalho, você não se doa, escuta desaforo, aguenta desaforo do patrão para ganhar seu salário. Então você é sujeito, você se acede àquilo.
Então tudo na vida tem um preço. Ainda, infelizmente, no mundo e no Brasil, tem muito preconceito. E isso tem que ser quebrado. Porque todo mundo é igual. Então quem vende o corpo vem comigo de uma forma. Quem vende o corpo vem comigo. Meio no qual a gente se expressa. Entre aspas, é um antimusical. Porque em todos os momentos muito ruins, ela pensa, ela imagina como seria uma coreografia daquele momento. Por que teve a Bruna Suficiência? Pra mostrar que ela mudou de vida. Ela pôs a vida dela como uma temporânea. Mudar a vida da pessoa. Todo mundo tem que se ver. Você não se vê no seu trabalho, não no sucesso. Mas no parte então de uma vontade de investigar essa questão das linguagens, porque tinha documentário que a gente estava propondo que é o documentário de cinema, e a gente tinha essa proposta de documentário também no teatro. Então acho que a primeira coisa mais interessante que apareceu foi essa questão de brincar com essas linguagens, de fazer esse conflito de linguagens, ou esse diálogo mesmo com essas linguagens. E aí depois surgiu também a vontade de utilizar a metalinguagem também, porque ia ficar uma viagem muito louca de ir na metalinguagem, da metalinguagem, para poder dialogar mesmo essas linguagens que estão relacionadas, do teatro, do cinema com o documentário. É muito interessante ter essa experiência de alguém que faz documentário, agora... um grupo que faz documentário agora ser alvo de um documentário. Então vai ser uma experiência única. A gente vai realmente agora vivenciar o que os outros vivenciam com a gente. Vai fechar totalmente. Vem comigo. Pegar pra ele chamar. Partimos sempre para um caminho mais experimental. A ideia também era por esse caminho mais experimental, por conta do que o objeto, né, do documentário propunha. A companhia tinha essa pegada mais experimental, a gente não podia chegar e fazer um documentário quadradinho, então a gente tinha que propor também que na montagem tivesse uma coisa mais experimental. Primeiramente, boa tarde, minha filha. Vem comigo. E cadê aquele abraço da amiga? E eu acho que é desse encontro com aquilo que você vê que pode surgir algo, uma reflexão sobre algo, uma reflexão sobre aquilo que você vê, que pode se transformar em arte, assim.
Não dá. A gente nunca sabe o fim de espetáculo. O espetáculo nunca tem fim. Nunca tem fim. Não dá. Não dá. A gente sempre estreia achando que precisava ter mais ensaio. A gente sempre muda alguma coisa no meio do caminho. A gente sempre acha que tudo que eu falei da luz pode não dar certo, pode não ser esse o experimento. Outro, né? Achar a teatralidade no mundo, né? O mundo, não acho que é o jargão o mundo é uma peça de teatro, não, mas é essa coisa de que existem questões no mundo que a gente tem que discutir dentro de uma sala de ensaio. Não existem coisas numa sala de ensaio que têm que ser discutidas no mundo, entende?